Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Mascarenhas e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho a respeito das nossas questões, né? A gente sempre está abrindo aí as caixas de perguntas e muitas vezes essas perguntas elas são mais complexas para serem respondidas por lá, né? Então eu acabo às vezes dando até uma resposta mais superficial, e porque nos stories é difícil, né, a gente ter tempo para poder estar respondendo, para poder estar explicando um pouco mais, né, como funciona todo o método, todo o sistema, enfim. E aí, nesse caso, eu preferi trazer para vocês aqui algumas perguntas e respostas, tá? Então, eu vou estar abordando, né, algumas questões que foram trazidas no dia a dia. Tem questões que estão mais recentes, tem outras que aí tem alguns dias que já me perguntaram, eu dei uma resposta no Stories, eu dei uma resposta muitas vezes até no direct. Mas nesse caso, hoje eu vou abordar aqui de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais, na verdade. Então, a primeira pergunta que eu vou abordar é algo que eu recebi algumas questões em relação a isso, e eu acho que existe ainda, né, uma dúvida, porque é algo que a gente procura nas redes, né, a gente procura nos manuais, nas normas, e eles são realmente eles são muito taxativos quando eles falam que não pode, né, fazer o uso da rotavírus, porém não explicam o porquê. E aí sempre gera, na verdade, né, essa dúvida, gera uma insegurança, ou a gente até não faz, né, mas não entende o porquê. Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente faz a vacina rotavírus, a gente sempre orienta que a criança pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, porém, quando você tem uma criança que não tem problemas gastrointestinais, já existe uma possibilidade, né, de desenvolver aí uma reação adversa, que é esperado, né? Existe uma porcentagem grande de crianças que podem desencadear essa diarreia e essa dor abdominal, a cólica, enfim, tem todo esse processo gastrointestinal, ele é até esperado na vacina. Então, para uma criança que não tem problema nenhum de saúde, já existe essa possibilidade. Então, você imagina se você pega um bebê que já teve uma complicação, um bebê que já nasceu com alguma deficiência nesse sentido, algum problema, ou já teve alguma complicação como uma invaginação, né, intestinal, se tem alguma doença de irritação de cólon, doença de Crohn, enfim, pode ter várias, né, patologias. Então, se a gente pega essa criança que já tem uma tendência a desenvolver isso, né, ou que já tem um histórico preliminar, né, um histórico anterior, de uma história pregressa que a gente chama de um problema intestinal. Aí você vai lá e faz uma vacina que tem possibilidade de dar uma reação, então você está potencializando aí esse efeito, né? Se acontecer, você está potencializando o efeito, e aí você pode levar a desenvolver reações graves, né? Reações adversas graves, como por exemplo a invaginação intestinal, que é quando o intestino ele entra dentro dele mesmo, né? Ele faz um processo cria uma bolsa onde ele entra ali, e aí faz a constrição, diminui o fluxo de sangue, leva aí a isquemia, e muitas vezes o tratamento ele é só cirúrgico, né? Ele nem assim, acaba evoluindo, né, para uma forma mais grave, pode levar até a óbito esse bebê.
Então, nesse caso, não tem indicação de fazer. Se já existe uma história pregressa, se já existe essa informação, a gente não arrisca, tá? Então, nesse caso, se tiver doença gastrointestinal, má formação gastrointestinal, é suspenso, não é feita a vacina, tá? Agora, sim, por exemplo, a criança chega para você na sala e a mãe fala, olha, ela tá com um pouco de diarreia, não é fezes amolecida, tá? Ela só tá, é a diarreia mesmo, tá com diarreia líquida, a gente não faz, espera passar esse quadro. Observa essa mãe de perto, orienta essa mãe, que assim que passar esse quadro para voltar. Porque se ela já tá com processo diarreico, você vai fazer uma vacina que vai irritar essa mucosa, que pode desencadear mais diarreia, você pode levar uma desidratação. Mas aí você vai avaliar o caso junto com a mãe. Se for necessário, pede uma avaliação do pediatra, pede avaliação do enfermeiro da unidade. Mas nós estamos falando em diarreias, tá? As fezes mais amolecidas, ela fez um cocôzinho mole hoje, eu acho que não tá muito, não contraindica, tá? É diarreia mesmo líquida. Ou então, quadros febris, que isso daí é para qualquer doença, mas quadros febris de moderado a grave. Tá com uma febrícula, tá com uma febre baixinha, aí 37,8, 37, começou com uma febrícula 37,5, não é contraindicado. O que acontece? Às vezes, nós profissionais ficamos inseguros em fazer, porque o próprio manual do Ministério, ele fala estado febril agudo, mas é de nível médio a nível grave. A gente acaba se atendo aí só ao estado febril agudo, né, e acaba não fazendo. O que vai acontecer se a gente fizer uma vacina com uma criança que tá com febre? Nada. Assim, não vamos fazer mal para essa criança, né? O que vai acontecer é assim, essa criança ela pode evoluir, essa febre pode persistir e a gente não sabe se é algo que já estava se instalando quando ela começou a apresentar esses picos febris e aí a gente foi lá e vacinou, ou se é uma reação da própria vacina. E aí fica difícil de você acompanhar, porque às vezes você pode negligenciar, assim, na verdade eu não digo nem negligenciar, mas assim, a mãe pode subestimar isso, falar assim, mas essa febrezinha é porque ela tomou a vacina. E aí ela fica achando que é aquilo, e de repente não é, pode ser uma reação mesmo de um processo inflamatório, um processo infeccioso que já vinha acontecido, e isso, né, tá evoluindo, e a febre é um sinalizador, e aí você não consegue saber se é da vacina ou se é do processo infeccioso. E às vezes você pode correr com a criança, teve uma febrezinha e tomou vacina, e aí teve novamente, ou o pico um pouco mais alto, aí você corre com a criança achando que é o processo infeccioso, e não é, só uma reação da própria vacina. Então, por esse motivo, a gente acaba não fazendo a vacina no estado febril, tá? No estado febril leve. Agora, no estado febril no estado febril grave, no moderado e no grave. No leve, a gente pode fazer, mas aí é aquilo que eu falei, às vezes acaba pintando uma insegurança nossa e às vezes acaba também a própria mãe. Ela fala, ela tá com uma febrezinha, eu acho melhor não fazer, esperar. Então aí você orienta essa mãe com 1 ou 2 dias depois, anota os dados para busca ativa, porque é um problema quando você dispensa uma criança e uma mãe que tá dentro da sala de vacina. Você está com a criança ali para ser imunizada. E aí você não faz por algum motivo. Ou porque você detectou que a criança não tá bem, então vai esperar, né? No caso da febre, ou tá com uma diarreia ou alguma outra situação. Você não faz essa vacina. Ou porque a vacina tá em falta, vai chegar amanhã, então você orienta a mãe a vir. Aí você acaba não fazendo as outras para fazer tudo junto, enfim. Não, assim, existe N situações que podem levar à dispensação dessa mãe dentro da sala. Só que aí, quem garante que essa mãe vai voltar amanhã? Às vezes, ela volta, né? A preocupação é grande, a responsabilidade, tudo. Mas tem mãe que não volta. E aí você faz o quê depois? Não sabe direito quem é a criança, quantas crianças entram na sala de vacina, né?
e aí você acaba não tendo como buscar essa família. Então, assim, vai dispensar a criança, anota os dados, deixa a ficha separadinha de lado, põe um bilhetinho, uma observação. Criança dispensada por tal motivo, vai retornar daqui 2 dias, pega um telefone atualizado de contato para fazer essa busca, a busca dessa família. Porque depois, se depois der qualquer problema, essa mãe não voltar, e aí você não fez nada para buscar também essa mãe, não tiver justificado na parte de observações do cartão ou no sistema, e aí essa criança adoecer por uma doença que é imunoprevenível, isso vai dar muito problema. Porque essa mãe, ela não vai falar que a criança dela adoeceu porque você orientou para ela voltar em 2 dias e ela não voltou. Ela vai falar que ela foi ao posto de saúde e que não deram a vacina na criança dela e por isso que ela adoeceu. Então, sempre tem esse cuidado. Vai dispensar uma mãe sem a vacinação, independente do motivo, anota na parte de baixo de observações o motivo que está dispensando, a orientação que você está dando, ó, oriento retornar em 2 dias. E pega um telefone atualizado, o endereço atualizado, porque se essa mãe não aparecer, precisa fazer a busca ativa. Ok? Então, nesse caso, a gente vai dispensar a vacina. A criança não vai tomar vacina se tiver uma má formação intestinal, tá bom? Então, essa era uma das perguntas. Então, tá respondida aqui. Outra pergunta também que eu recebi algumas pessoas me pedindo para falar um pouquinho de cobertura vacinal. Então, assim, cobertura vacinal é um processo que acontece rotineiramente na sala de vacina. Então, quando você recebe um X de vacina, esse X de vacina que você recebe por mês, isso daí é calculado em cima da sua população. Então, você tem ali, existe uma média de vacinas que você vai receber de poliomielite, de antitetânica, de DTP, de TPA, de HPV, enfim, várias vacinas. Então, é baseado na estatística da sua região. Então, se você tem mais idosos, se você tem mais crianças, se você tem uma quantidade grande de gestantes, enfim, existe um planejamento para isso. Então, assim, você vai vacinar essas pessoas e você vai buscar essas pessoas, né, de acordo com a estatística que você tem. Então, vamos dizer que você tenha 1.000 crianças que vão tomar... vamos dar um exemplo do HPV para adolescente, que é um nó aí, né? Um gargalo, né? A vacina do adolescente é mais complexa. Então, você tem aí 1.000 adolescentes que estão dentro da idade, né, de serem vacinados contra o HPV, né, que é de 11 a 14, de 9 a 14 e de 11 a 14 para meninos. Essas crianças, elas precisam serem vacinadas. Ótimo. Vai ter a campanha do Ministério, vai ter orientação, né, nas unidades, a gente vai criar algumas estratégias, enfim, aí a gente espera que venha essa quantidade lá de adolescentes para ser vacinado. Cada vacina, ela tem uma quantidade de cobertura. Então, para eu garantir que a minha população esteja protegida, eu preciso, sei lá, 90% desses adolescentes vacinados para que eu tenha uma imunidade de rebanho. Então, eu preciso que 95% esteja vacinado para outra vacina para que eu tenha uma imunidade de rebanho. Então, é necessário que eu faça uma cobertura de vacina para essas pessoas. Eu preciso que, por exemplo, eu tenho 1.000 adolescentes e se a minha meta de cobertura é 90%, então 900 adolescentes têm que serem vacinados para que eu consiga atingir essa imunidade de rebanho. E aí, eu recebi lá só 500, só quando eu fui somar, fazer acompanhamento dos meus dados, que esses dados eu vou retirar relatórios mensais, vou fazer a somatória de todas as vacinas que eu fiz naquela faixa etária. Se eu terminar todo o meu cálculo, eu só consegui 500 adolescentes. Eu preciso buscar 400 adolescentes.
Como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso atingir essa cobertura, eu preciso garantir que esses adolescentes, esses 900, que é o mínimo que pede, né? O ideal é que fosse 100%, mas nesse caso, por exemplo, eu tô dando um exemplo de 90%. Então, se eu tenho uma cobertura de 90%, se eu preciso de uma cobertura de 90%, então eu tenho que buscar mais 400 adolescentes. Aí, nesse caso, eu vou ter que desenvolver técnicas para isso. E aí, cada um vai ter que trabalhar dentro, né, da sua condição, da sua situação, das suas possibilidades. Tem unidades que você tem uma quantidade enorme de funcionários, você tem grandes equipes, você tem em estratégia de saúde da família, você tem agente comunitário de saúde, você consegue trabalhar com a equipe multidisciplinar para ajudar a buscar essas pessoas. Tem unidades que você vai ter uma equipe que equivale a 2 auxiliares, uma enfermeira se estiver completa. Então, um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares, de 4 a 6, né, agente comunitário de saúde, se estiver completa, porque na maioria das vezes não está. E aí, como que você busca essa população, né? Então, é cada um dentro da sua realidade que vai criar aí as suas estratégias para buscar essas pessoas, né? Vai usar os equipamentos sociais que tem em volta, né? Vai criar campanhas, enfim. Existe aí várias formas de você trazer esses adolescentes, né? Para que você consiga chegar aí a esses 900, que equivale a 90%, né, da quantidade de adolescentes que tem que estar vacinado no mínimo, né, minimamente, para que você tenha alcançado a sua cobertura vacinal. E isso se dá em qualquer vacina. Então, você vai trabalhar com a vacina da criança, você vai trabalhar com a vacina do adolescente, com a vacina da gestante, do idoso. Por exemplo, agora na vacina do Covid, para a gente conseguir uma imunidade de rebanho, a gente tem que praticamente vacinar aí 98% da população. Então, assim, cada doença, ela tem uma quantidade X. Isso vai depender da capacidade que a vacina tem de desenvolver as células de defesa, que a gente chama de imunogenicidade. Isso vai depender do tempo de proteção que essa vacina dá, se ela é de 2 doses, de 3 doses, enfim. Então, tem um monte de fatores que vai interferir, tá? Mas, normalmente, quando a gente vai para uma cobertura vacinal, a gente já tem uma média aí, essa vacina precisa de tantos por cento para estar coberto a sua população, para você atingir essa imunidade de rebanho, para que você consiga aí proteger essa população de determinada doença. Ok? Respondido? Vamos lá, vamos para a próxima. Teve uma pessoa que me perguntou sobre a técnica da BCG. E aí, teve uma outra também que me perguntou a diferença de pápula, pústula, crosta, qual que era esse processo, né, que acontece na vacina da BCG. Então, eu vou... a Lilian tá aí, né? Eu vou falar um pouquinho desse processo. O que é a BCG, né? Então, a BCG é uma vacina que vai proteger contra as formas graves, né, de tuberculose. Então, a gente tem aí, a tuberculose, ela pode ser, ela pode aparecer em qualquer lugar, né? Ela pode ser pulmonar, ela pode ser cerebral, ela pode ser de peritônio, ela pode ser óssea, enfim, qualquer lugar pode dar tuberculose. Só que as formas mais graves, a gente tem aí, por exemplo, a forma miliar, que é uma forma muito grave, né, que tem a ver com meninges. Então, a gente já tem algumas tuberculoses que são muito mais agressivas. E a vacina, ela traz uma proteção grande, não é 100%. Gente, assim, não existe vacina que seja 100%, tá? A gente toma a vacina e aí vai depender de um monte de fatores pra gente conseguir atingir uma porcentagem aí de proteção, tá? Mas a BCG, ela pega bem, ela está girando em torno de 85% a 90% de proteção. E aí, você tomou essa vacina,
você tá praticamente imunizado contra essa doença, pelo menos das formas mais graves de tuberculose, certo? Essa vacina ela é dada ao nascer, a criança toma muitas vezes até, assim, nos primeiros dias, né, de preferência nos primeiros 15 dias de vida, ela toma na unidade. Às vezes se ela tá no hospital, ficou mais uns dias lá, acaba tomando, já sai de lá vacinada, enfim. Uma vacina que exige uma técnica um pouquinho mais apurada, assim, né? É um pouco mais delicada a técnica do BCG. E eu vou falar um pouquinho aqui, tá? O processo, depois que se faz a vacina, você tem aí um processo de desenvolvimento, né, desse local da vacina. Então, você vai esperar até 6 meses após a vacina, tem que desencadear aí alguma reação. Então, a reação no momento da vacina é só a pápula, você não tem mais nada. Então, se você fez uma boa aplicação, você vai conseguir uma pápula bonitinha, que a gente chama de casca de laranja, né? Que você olha assim, fica assim igual uma lua cheia, e aí cheia de furinho, né? Você percebe os poros, né? Porque foi dado ali bem ela é intradérmica, né? Então ela foi bem na parte intradérmica mesmo, e aí aquele líquido ficou paradinho ali, e aí dá esse aspecto. Depois o próprio organismo vai absorver e some, não fica nada ali. E com o tempo vai desenvolver uma reação naquele local, tá? E aí essa reação, ela vai seguir, que aí vai formar uma pústula, que é uma bolsinha de pus, aí vai romper, isso daí vai extravasar esse pus, né? Tem que tomar bastante cuidado na hora do banho, porque esse líquido acaba escorrendo na água, então deixa pra lavar sempre o bracinho que foi dado a BCG, que tá com essa pústula, deixa ela pra lavar por último, né? Lava todo o corpo, no final lava o bracinho e tira o bebê. E aí tem a crosta que forma no final, a gente não pode arrancar a casquinha, passar pomada, nada disso. E você deixa secar naturalmente. E aí isso vai formar uma cicatriz. E essa criança está imunizada. Então, assim, não é porque não tem cicatriz também que não está imunizada, tá? Isso aí a gente pode discutir num outro momento. Antigamente se repetia BCG, hoje já não repete mais. Tem vezes que pede o teste de Mantoux, às vezes não pede, enfim. Então, tem vários fatores aí que vão levar aí, a gente tomar as decisões do que vai ser feito, né? Mas, de qualquer forma, assim, o processo é esse. É a pápula no momento, a pústula e a crosta depois e a cicatriz, tá bom? E aí, a técnica para fazer essa vacina. O que acontece? Quando a gente pega o bebê, primeiro que a gente fica aí morrendo de medo, porque o bebê é muito, muito pequenininho, muito desajeitado. Aí vem uma mãe que tá assim, mega ansiosa, preocupada com todo aquele processo da vacinação, né? Será que vai machucar o bebê? Será que dói? Aí o bebê chora, enfim. E aí, se você não tem muita habilidade para desenvolver a técnica, você acaba ficando ali um pouco, né, insegura. Então, o que é importante fazer? É uma vacina que você tem que fazer sentada. Então, você vai posicionar essa mãe na sua frente. Você vai sentar confortavelmente na frente dela. Abre um pouco a perna, se encaixa ali bem pertinho dessa mãe. E aí você vai apoiar esse braço do bebê. Então aqui tá o braço, você vai pegar o braço do bebê. Não sei se dá pra... Eu queria ter trazido um boneco, mas aqui em casa não tem boneca, só tem menino. Eu vou providenciar. Na verdade, para aula de BCG, porque eu tenho um curso de formação em vacina, para aula de BCG eu tenho material que eu usei para gravação, só que aqui em casa mesmo onde eu faço as lives eu não tenho, tá? Então, mas vamos improvisar aqui. Então você vai pegar com esses 3 dedos, você vai pegar o braço da criança e a parte aonde você vai fazer a vacina, você vai usar aqui, ó, esses 2 dedos. Ao mesmo tempo que você vai apoiar esse braço, você vai usar esses 2 dedos aqui para segurar, te ajudar a segurar deixa eu ver se dá assim, ó, para te ajudar a segurar a seringa.
Porque que acontece? Você tem que segurar o bebê, ao mesmo tempo você tem que vacinar. Aí você vai lá, coloca direitinho com a técnica o bisel pra cima, na intradérmica, desliza, né? Até cobrir todo o bisel. Aí quando você vê que tá posicionada, aí a hora que você vai injetar a vacina, ela acaba saindo, né? Acaba extravasando. E aí você, assim, não foi uma técnica bem feita, né? Você acaba tendo uma perda desse líquido e quando você perde o líquido, você vai impactar na resposta imunológica dessa vacina. Dependendo do tanto que você perdeu, às vezes nem desencadeia uma reação legal, tá? Então, e é importante anotar no cartão dessa criança que houve a perda, né? Se for uma perda muito grande, anotar lá 80%, 50%, você vê que foi mais ou menos a metade do líquido saiu, perda de 50%, perda de 30%, é importante a gente saber, né, se houve essa perda. E aí, no caso, você vai apoiar essa, deixa eu pegar aqui vamos tentar aqui improvisar com uma caneta, pegar uma caneta de cor diferente, né, pra ficar mais fácil de visualizar. Então, quando você pegar aqui, ó, com esses 3 dedos, o braço e apoiar aqui, esses 2 dedos vão servir também para apoiar o braço da criança, né? Você vai pegar dessa forma aqui, o bracinho vai prender. Só que você injetou aqui, ó, apoiou, injetou a agulha com a seringa na técnica certinha, intradérmica, você percebeu que teve aquela pequena resistência, né? Porque é mais resistente mesmo. O bisel tava direitinho viradinho pra cima, você cobriu todo o bisel, tá no ponto certo. O que você vai fazer? Você vai pinçar isso aqui, ó. Então, essa parte aqui segura o braço e essas duas aqui você pinça. Aí te dá firmeza, ao mesmo tempo que você aperta um pouquinho contra o braço da criança. Não tem problema você ficar com medo que não vai machucar, tá? Aí você vem aqui, ó, e vai injetando devagar, porque se você empurrar com força, ele vai extravasar, tá? Então vai devagarzinho empurrando. Essa mãe, ela tem que estar bem orientada para te ajudar também. E aí vai empurrando devagarzinho. Terminou? Aguarda um pouquinho e tira devagar essa agulha, porque se você tira rápido também, pelo buraquinho volta o líquido. Ah, começou a voltar o líquido, o que você faz? Pega o algodãozinho, você não vai pôr em cima e apertar, você vai deslizar esse algodão levemente no sentido em que você injetou, para que você estimule que esse líquido, ao invés dele sair, que ele volte para dentro, para dar tempo do organismo fazer o processo de tamponamento ali, tá? Então, tirou a agulha, põe o algodãozinho, mas não aperte, você vai passar de leve, só se você perceber que tá extravasando o líquido. Ah, tá começando a querer sair, tá saindo um pouquinho. De leve, você passa esse algodão, não aperta. Se você apertar, aí o líquido vai sair mesmo. Só para você estimular esse retorno ali, ok? Fica de olho um pouquinho, vê se tá tudo bem, deixa sua mãe se recuperar. Porque é traumático pra mãe, principalmente quando é o primeiro filho, aí ela fica, né, chorosa, preocupada, enfim. Existem várias orientações que têm que ser dadas nessa vacina. Essas orientações, elas têm que ser dadas antes que você faça a vacina. Não adianta querer explicar nada pra ela depois que você vacinou o bebê dela. Ela não vai entender nada. Ela não vai escutar mais nada, porque naquele momento ela tá focada no choro do bebê. E o bebê chora porque é desconfortável, a posição é desconfortável, você pega, você segura o bracinho do bebê, né, para poder fazer essa vacina. Então você vai fazer, você não faz pega para isso, né? Você abre esse braço, ele tem que estar seguro, ao mesmo tempo essa pele tem que estar esticadinha, para que você consiga introduzir de forma firme, para que não fique profunda. Se ficar um pouquinho profunda, vai ficar subcutâneo. E aí subcutâneo você não tem processo cicatricial, você não tem aí
você não vai ter reação local, você não vai ter pápula, você não vai ter nada. E aí a cicatriz pode acontecer? Pode, mas a chance é menor, porque ela ficou profunda a vacina. Então tem que ter esse movimento de esticar, né? Você vai esticar bem a pele e aí você vai introduzir lentamente essa agulha e também depois lentamente o líquido, tá bom? Terminou, não precisa ter desespero porque a criança tá chorando, porque a mãe tá apavorada. Não precisa. Fica em paz, fica tranquila, faz a sua técnica, se concentra ali no teu procedimento, tira devagarzinho e observa para ver se não vai vazar, tá bom? Em relação às pregas das outras vacinas, sim, você pode fazer a prega, sim, desde que você faça no local correto, tá? Faz a prega e faz a vacina. Agora, no caso da BCG, você precisa esticar essa pele, porque essa pele tem que estar bem esticadinha para a agulha entrar na parte intradérmica, que é a parte mais superficial, ok? Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Eu tive uma pergunta bastante interessante. Inclusive, eu tenho uma live, um vídeo no YouTube, né? Quem não me segue ainda no YouTube, pode me seguir lá. Tem vídeos inteiros lá também, né? Sobre vacina, enfim, o que eu abordo aqui, muitas vezes eu abordo lá, às vezes de forma diferente, às vezes o que eu coloco aqui não coloco lá e vice-versa, tá? Então, meu YouTube é Fernanda Mascarenhas. Eu tenho lá um vídeo que fala sobre a tríplice viral em maior de 60 anos. Então, tipo, uma pergunta assim, se pode ser feito a tríplice viral em maior de 60. A tríplice viral é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, tá? Então a gente vai imunizar aí contra essas 3 doenças. O que acontece? Todas as vacinas, elas têm um público-alvo, né? Então tem vacina que ela pode fazer na maioria das pessoas, mas tem vacina que não pode, né? E tem vacinas que você vai fazer numa determinada idade pra frente, tem outras que você vai fazer só quando é bebê, outros vão tomar, por exemplo, HPV só o adolescente, né? E aí, o que acontece? No caso do sarampo, especificamente o sarampo, o maior de 60 anos, ele não é um público-alvo pra nós, né? Por quê? O sarampo, quando ele foi erradicado, né, ele foi feito todo o processo aí de erradicação da doença, controle e erradicação, isso foi recente, né, foi lá 2016, 2017, a gente não teve muito tempo de erradicação, e depois acabou voltando agora, né, em 2019 nós perdemos novamente o título, né, do país, né, está erradicado da doença. E aí, as pessoas que têm mais de 60 anos, muito possivelmente, elas entrarem em contato com sarampo lá na infância, na vida adulta dele, quando era jovem, ou entrou em contato, desencadeou a doença e ficou bem, ou entrou em contato, desenvolveu defesa, mas nem teve reação, né? E aí, como não se tomava vacina, não era todo mundo que tomava vacina, ou ele acabou que ele se imunizou pela própria doença, então ele não é um público-alvo nosso para fazer a tríplice viral, né? E aí, o que acontece? Se ele tomar a vacina de tríplice viral, ele tendo mais de 60 anos, não acontece nada. Na verdade, ele não vai ter problema de reação nenhuma. A única questão é que a gente vai imunizar uma pessoa que não é o nosso público-alvo, porque ele provavelmente já tem aí uma defesa, né? Diferente de um adolescente, de uma pessoa na vida adulta hoje que já não tem mais contato com o vírus do sarampo circulante, ou que não tinha, né?
que agora, ultimamente, de 2018 para cá, a gente começou a ter surtos, né? E aí, com esses surtos, acabou que várias pessoas que não estavam imunizadas, ou que não estavam, ou que a imunidade não tinha feito uma soroconversão boa, né? Todo o processo de imunogenicidade não tinha sido eficiente, acabou que estava descoberto, ou por até não saber, por exemplo, eu não vejo mais essa doença, acho que sarampo é uma doença que nem existe mais, ninguém ouve falar mais, a gente acaba dando uma relaxada na vacinação. Então aí eu acabo não me vacinando, porque eu acho que essa doença nem existe mais, não tem necessidade, então eu tô desprotegida. E aí eu acabo entrando em contato, né? Diferente de uma pessoa de 60 anos, né? A pessoa de 60 anos, ela muito possivelmente, ela já entrou em contato com o vírus, e aí esse vírus fez com que ela desencadeasse uma reação imunológica e ela está aí imunizada. Tá bom? Então, não tem problema nenhum fazer, mas ele não é nosso público-alvo. Se ele chegar na sala e falar que quer tomar na rotina, ele não tem indicação de tomar na nossa rotina. Se por algum motivo eles fizerem, não tem problema nenhum. Diferente se você tem casos de surtos, né? Então você precisa fazer um bloqueio vacinal e aí você acaba levando em consideração algumas coisas. Às vezes pode acontecer de tomar, mas nesse caso não é o nosso público, tá bom? A Suelen tá falando aqui das pregas, né? A subcutânea tem que ser no braço, ou pode ser nas perninhas também, pode ser, na verdade o deltoide é o mais indicado, mas por algum motivo não puder fazer, pode fazer no vaso lateral. O que acontece se fizer uma vacina subcutânea, se fizer intramuscular, se for subcutânea e fizer intramuscular, então aí depende, a cada vacina ela tem um lugar apropriado, porque depende do tipo de líquido, se é irritante, tem líquido que vai, substância que ela vai agir melhor no tecido adiposo. Às vezes pode acontecer de você não ter problema nenhum, e às vezes até fazer uma soroconversão boa, às vezes pode interferir na soroconversão. Tem vacinas que podem ser aplicadas intramuscular e subcutânea, por exemplo, a vacina influenza, ela pode ser feita dessa forma. Tem vacinas que elas são, por exemplo, a antitetânica, ela é indicada para fazer intramuscular profundo. Se você faz ela superficial, faz ela subcutânea, você pode ter problemas seríssimos, né? Se você faz muito superficial, a dor é muito grande, pode dar um abscesso, né? Pode dar um monte de complicação. Então, vai depender de cada vacina, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta, assim, ó. Por que fazer a tríplice viral e a febre amarela juntas? Então, a febre amarela e a tríplice viral, elas são vacinas de vírus vivos atenuados. Então, quando a gente tem vacinas de vírus vivos, a gente precisa que seja feita ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, uma pessoa chega na sala para tomar e eu faço uma tríplice viral hoje e vai chegar para mim semana que vem uma febre amarela, eu não posso falar para ela, olha, você toma hoje a tríplice, semana que vem você vem tomar febre amarela, ou vice-versa, não posso. Por quê? Toda vacina que de vírus vivos atenuados, ela inicia um processo de imunogenicidade, que é a produção, né? O processo de produção de defesa do organismo, o sistema imunológico vai ser ativado para produzir essas defesas. E aí, se você fez uma vacina, iniciou esse processo e você não fez a outra, vai deixar para fazer semana que vem, você vai comprometer o processo de defesa da segunda vacina. Então, ela não vai ter uma resposta imunológica boa. A pessoa vai tomar e o organismo não vai responder. Tanto que tem vacina que se você fizer isso, é considerado um erro, né, de aplicação, é um erro de imunização e você tem que refazer a dose. Então, essas duas vacinas, ou você faz juntas, ou então você dá o espaço de 30 dias. Se você fizer hoje, marcou o retorno, que a gente fala 28 semanas, né? Então você calcula aí, já marca 30 dias.
Então, você tem que dar o espaço de 30 dias entre uma e outra para fazer separado. Ou então, faz simultâneo, para que não tenha problema com a resposta imunológica da segunda vacina, ok? Não é que tem algum problema, que vai dar alguma reação ou que faz mal. Não, não faz mal fazer juntas. Se for separado, tem que dar espaço de 30 dias para não atrapalhar a produção de defesa da segunda vacina, tá bom? A antitetânica na aplicação faz-se técnica em Z? Não, a técnica da antitetânica é uma técnica comum mesmo, é a técnica de aplicação de uma intramuscular. Tá? Ela só precisa ser intramuscular profunda, porque ela contém na substância dela hidróxido de alumínio, ela contém sais de alumínio, e isso daí ele tá lá para poder aumentar a potência dessa vacina. Então, se eu tenho essa substância para aumentar a potência, ela melhora a imunogenicidade, melhora a produção de anticorpos. Só que ele é muito dolorido, então se você faz superficial, fica muito dolorido, fica quente, fica endurecido, né? Fica com edema, enfim. Então, você pode ter um abscesso, então, assim, o ideal é fazer intramuscular profundo, sempre homogeneizar o frasco, tá? Porque se o hidróxido de alumínio fica no fundo, principalmente o final do frasco, quando você vai fazer a vacina antitetânica, as últimas doses, elas são mais carregadas de hidróxido de alumínio se a pessoa não homogeneizou esse frasco antes, nas doses anteriores, né? Então, vai ficando mais acumulado o hidróxido de alumínio. No final, quando você faz a vacinação, aí a pessoa tem um pouquinho mais de reação por conta dessa substância, tá? Então, é importante ser tomado esses cuidados, tá? O que a gente usa muito, a técnica IZ, é em Noripurum, né? É um medicamento nele e medicamentos que você precisa que seja feito ali intramuscular profundo, bem próximo da parte óssea e que fique ali para absorção. Então, você faz a técnica em Z, injeta, solta, para poder tamponar e ficar paradinho lá, tá? Mas a intramuscular é a técnica de aplicação comum. Mas quando faz a tríplice viral e a varicela para formar a tetra, sim. Pode fazer a febre amarela juntas, as 3 simultâneas? Sim, na verdade cai naquela mesma situação. Você pode fazer a tetraviral ou a tríplice viral associada com a febre amarela, porém, se for simultâneo. Se não for simultâneo, você não vai fazer. O que acontece é que, assim, crianças menores de 2 anos, isso é importante falar. Então, crianças menores de 2 anos, a gente não faz juntas, a gente separa, dá o espaço de 30 dias. As maiores de 2 anos, a gente pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Então, além do deltoide, a antitetânica tem outro local que pode ser aplicado? Sim, ela pode ser aplicada, por exemplo, no glúteo, mas não é a nossa primeira opção de escolha. Se eu pego um paciente que tem algum problema no braço, alguma deficiência, fez uma cirurgia, não pode tomar, ela pode fazer também no vasto lateral, tá? Da coxa. O problema é que, assim, o glúteo ele é um lugar onde tem uma quantidade muito grande de inervações, né? Então, você corre o risco de atingir aí essas inervações, é um lugar que tem um tecido adiposo um pouco maior, mas você tem que fazer intramuscular profundo. Então, assim, deltoide, vasto lateral e aí, em último lugar, você pode escolher o glúteo, ok? Vamos lá para a próxima, então. Então, ficou claro em relação à vacina e a tríplice viral e febre amarela. Menor de 2 anos eu vou fazer separado, maior de 2 anos eu posso fazer junto. E aí, se eu não fizer no mesmo dia, eu tenho que dar o espaço de 30 dias para poder criar, dar tempo, né, desse processo, do primeiro processo, começar a criar imunidade e terminar para eu fazer a outra e não interferir, tá, na produção de defesas. E aí tem a questão do aspira ou não aspira, né? Isso daí é bem polêmico. Na verdade, a vida inteira a gente aspirou, né? A gente injetava, aspirava. Inclusive, no manual do Ministério da Saúde, no manual de sala de vacina de 2020, ainda fala sobre a aspiração da intramuscular profunda. Porém, esse documento do Ministério da Saúde de abril de 2020, e ele fala sobre a não aspiração. O que acontece?
A aspiração de vacina, ela é levada em consideração pelo fato de que o retorno de sangue para a vacina, a infusão da vacina na corrente sanguínea, né? Então, a gente, assim, sempre se preocupa com isso. Se a vacina, ela é intramuscular profunda, eu vou fazer, mas e se eu pegar um vaso, né? Como que eu faço? Ela é para ficar no músculo, ela não é para ficar no vaso, enfim. O músculo ele já é vascularizado como um todo, né? Então já começa por aí. Então logo já começa, assim que você faz, já inicia, né, um processo de absorção aí dessas vacinas. E aí, se você faz uma vacina intramuscular, como a gente sempre era acostumado, até antigamente até subcutânea a gente aspirava, depois parou de aspirar subcutânea e hoje é a maior queixa a aspiração da intramuscular. Então, se você faz essa aspiração, para nós que estamos mais tempo na área, o que aprendemos tem que aspirar, ela traz uma segurança, né? Uma certa segurança. Não está na veia, né? Mas esse documento do Ministério, ele vem falando que todas as vacinas, elas não precisam mais serem aspiradas, tá? E aí a gente leva em consideração que sempre foi feita a aspiração da vacina sem existir estudos, né? Mas será que isso era realmente efetivo? Será que era necessário? Qual era o índice de pessoas que tiveram complicações porque não aspiraram? Ou como foi feito? Enfim, não existia esse questionamento. Simplesmente ia lá, injetava, aspirava e tal. Com o passar do tempo, começou a fazer, assim, foram vários estudos que foram feitos nesses sentidos. E eles, né, os estudos chegaram à conclusão que não tem, assim, um benefício grande, né, praticamente não tem benefício, não tem grandes complicações se acontecer de realmente pegar vaso, até porque essa vacina, o músculo ele é cheio de vaso em volta, ele vai absorver essa vacina de alguma forma, essa vacina vai cair na corrente sanguínea. E o que eles entenderam assim, que o momento que você para, que você aspira, você acaba aumentando a percepção de dor nesse paciente. Então esse paciente ele percebe muito mais dor porque você aspirou aquela vacina. Se você tivesse feito direto, ele nem teria percebido. Então, eles começaram a observar o risco e benefício e viram que realmente não tem necessidade. Aí foi feito um estudo numa quantidade muito grande de vacinação em massa, por exemplo. A gente está vacinando agora na pandemia, uma quantidade muito grande de vacina que é feito. Se você fica nesse processo de aspira, você aumenta o tempo em que o paciente fica em contato com você, você aumenta o tempo que ele está ali sendo vacinado. Chegar à conclusão que realmente assim, o benefício que traz é muito pequeno ou quase nenhum frente ao risco. Então optaram por não vacinar, por não aspirar. Então, por esse documento do Ministério, depois quem quiser pode até... Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse documento, eu vou deixar ele no feed e aí vocês acessam lá, né, deem uma olhada. Eu ia falar que quem quiser pode me pedir no direct, mas às vezes fica uma quantidade muito grande de pessoas para eu estar enviando o arquivo, né? Mas eu vou postar lá e vocês leem direitinho, vê direitinho esse documento do Ministério da Saúde, né, embasado também com o Programa Nacional de Imunização, que eles falam que não há mais a necessidade de aspirar as vacinas, tá bom? Sobre a vacina rotavírus, sua aplicação é obrigatória, eu moro na área urbana. Então, assim, seguindo o calendário de vacina, ela é uma vacina que faz parte da rotina, então ela tem que ser feita junto com as outras. Mas eu gosto sempre, assim, de falar que vacina é um direito, ele não é uma obrigação, né?
Às vezes a gente fica ali em cima dos pais, às vezes não, muitas vezes a gente fica mesmo em cima dos pais, porque a gente precisa que essas crianças estejam imunizadas, que as crianças estejam protegidas, porque assim, as doenças, elas são muito agressivas, né? E aí depois, quando as vacinas foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas porque existe uma quantidade assim muito grande de mortes pela doença, né? Isso em várias doenças, aí nós tivemos uma quantidade muito grande de mortes. Então, existem estudos e desenvolve-se uma vacina para que melhore isso. Então, a gente acaba orientando a esses pais, às vezes até pressionando para que eles tragam para vacinar, mas se o pai disser, não vou vacinar, não quero fazer, ele se responsabiliza, isso tem que estar anotado. Tá? É o que eu falo sempre, é o preto no branco, é o escrito no papel. O pai se recusou a fazer, olha, eu não quero fazer essa vacina de rotavírus, eu acho que é uma vacina complicada, isso daí eu acho que não é tão efetivo, enfim, independente de qual seja a opinião dele, né, qual seja a justificativa. Você vai anotar essa observação, tá? Na parte de baixo do cartão, na parte de trás, ela tem que estar anotada em algum lugar. E qual o motivo? Que o pai não quer, o motivo da recusa, tá bom? Porque amanhã ou depois, se acontece alguma coisa, você tem como, né, comprovar, olha, realmente ele não quis fazer e a responsabilidade, assumiu a responsabilidade e o risco. Mas não é obrigatório. Mas dentro do calendário ele faz parte da vacinação que é aplicada na criança, tá? Então, isso nos primeiros meses de vida, ele não pode, essa criança não pode deixar de tomar, tá bom? Com 2, com 4 meses, ok? Posso fazer a vacina de 2 meses e a de 3 meses no mesmo dia? Ó, vacina atrasada precisa ser colocada em dia. Eu sou da seguinte opinião. Eu não tenho dó de colocar em dia a vacina. Eu não tenho. Sabe por quê? Se a mãe atrasou a vacina, às vezes atrasou porque aconteceu uma situação ali particular, é uma coisa assim muito pontual que aconteceu naquele momento, tudo bem, acabou atrasando. Mas mãe que sempre atrasa a vacina, gente, ela vai sempre atrasar. E essa criança vai ficar descoberta. E tem vacina que ela não toma mais. Por exemplo, a criança tomou uma rotavírus com 2 meses, se ela voltar com mais 5 meses e meio, ela não vai tomar mais, entendeu? A segunda dose, ela não vai tomar. Então, a gente precisa se atentar a isso. Chegou na sala de vacina, não tem que ficar com dó, porque vai dar 2, 3, 4 picadinhas, não. Você tem que aproveitar o momento. Entrou na sala, é oportunidade. Não vacinou, é oportunidade perdida. Você não sabe quando você vai ter outra, tá? Então, tá atrasado, não tem contraindicação. A contraindicação que a gente tem aí é essa junção de vacinas em menor de 2 anos de vírus vivos atenuado, que a gente já conversou anteriormente, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, né? De juntar isso daí. Então, passou isso, fora isso, você não vai agendar para depois, você vai colocar tudo em dia. Tudo que ele tem direito, vai tomar naquele momento. Pode dar reação adversa? Pode, vai dar febre, vai chorar, vai. Mas você tá com a sua consciência tranquila, que essa criança foi imunizada na oportunidade que você teve e que você tá garantindo para ela saúde no futuro, tá bom? Então, tem que colocar em dia mesmo. Mas a mãe, às vezes, ela fala, ai, mas eu não quero, ai, mas a criança vai passar mal, vai chorar, pode fazer a vacinação, tá? Pneu, meningo, a VIP, se for a VIP, se for o período de VOP, enfim. Daí, tá atrasada, põe em dia, ok? E é isso. As perguntas que eu tinha para hoje era isso. Eu vou procurar fazer sempre assim, eu faço live 2 vezes por semana, né? Eu gostaria de poder fazer até mais vezes, que eu acho que essa troca, ela é muito gostosa para mim e eu acho que realmente é importante para quem tá lá na ponta, né? Que às vezes surge mesmo algumas dúvidas e é uma troca, né? Eu acho que a gente tem mesmo que discutir.
vocês também trazendo aí as vivências de vocês. Futuramente eu tenho a intenção de abrir as minhas lives e trazer vocês que estão na ponta para contar um pouquinho da experiência de vocês, para compartilhar as dificuldades do dia a dia, as situações que aconteceram, que às vezes serve de alerta, né, para essas outras pessoas. Eu acho assim, é fundamental a gente trocar essas experiências, né, porque ninguém sabe tudo, né, a gente sempre tem coisas a compartilhar, a gente tem experiências que são riquíssimas e precisam aí ser compartilhadas, né, entre nós, a nossa categoria, para que a gente aumente aí o nosso nível de conhecimento, que a gente aumente aí a nossa empatia pelas situações, ou até mesmo aprender a lidar com situações novas que a gente não viveu ainda, mas o outro já viveu e traz a experiência, né? Vamos ver se a gente consegue, tá bom? E eu vou ver se eu consigo trazer uma de conteúdo e uma de perguntas e respostas. Podem mandar as perguntas e as dúvidas na caixinha de respostas, lá na caixinha de perguntas. Eu vou estar trazendo aqui as respostas. O que eu conseguir responder por lá, normalmente eu não deixo assim, sem responder não. Eu mando uma respostinha rápida ali, só explicando por cima o que foi perguntado, mas aí eu prefiro trazer ou numa live, ou montar um post, colocar uma coisa mais específica, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser um pouco mais aprofundado, né? Se a gente fala só de forma superficial, a internet tá aí dando pra gente de forma superficial o tempo todo as coisas, né? É um postzinho que fala um negocinho aqui, eu tô lá, a gente não consegue juntar as peças do quebra-cabeça, né? E aí eu acho super importante que a gente entenda o processo saúde e doença, a gente precisa entender isso, né? É muito importante que eu entenda o que é a doença, o que essa vacina vai proteger, o quanto ela vai impactar a sociedade, qual é o meu papel, olha que coisa incrível, eu acho incrível, qual o meu papel, qual é o seu papel frente ao controle dessas doenças. Eu falo, se hoje a gente tem aí doenças que estão controladas ou até erradicadas, porque nós tivemos pessoas que em algum momento, um a um ali foram vacinando, cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando da melhor forma possível. E hoje a gente tem aí resultados excelentes. O que nós estamos fazendo hoje vai impactar absurdamente daqui 20, 30 anos, né? De repente a gente nem esteja mais aqui, mas a população daquela época vai estar sentindo os benefícios do que a gente fez hoje. Então é extremamente importante esse trabalho, né? E eu acho que o trabalho ele feito de forma consciente, embasado em conhecimento, ele é fundamental, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.